Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saudações. Hoje comigo, programa especial em razão do convite da Ordem, do meu colega de trabalho, advogado, jornalista, colega de televisão, apresentador na Band também, Ted Anderson. Ted Anderson está aqui conosco para a gente bater um papo com ninguém menos que o Dr. Saraiva Júnior, engenheiro, o professor Ted Anderson, professor, advogado, apresentador de programa da área de inteligência artificial, tecnologia, e também foi do tribunal há muito tempo, né? E conosco, Carol Carvalho. Seja muito bem-vinda, colega de programa, também advogada, 2 vezes conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão, e foram 3 mandatos. O primeiro deles, presidindo comissões na Ordem. Bem, o programa de hoje é muito especial. Nesse primeiro bloco, eu vou dar a palavra para você, Ted. Eu quero agradecer a você, telespectador das redes sociais, do YouTube, da internet, mas, sobretudo, da nossa Band de São Luís, que nos dá todo e total apoio, junto aqui no estúdio do meu amigo Gisael, do Ian, da Clícia, que sempre nos recepciona com esse ambiente agradabilíssimo. Doutor Ted, faça as honras da casa com a doutora Carol Carvalho, advogada. Doutor Moreira Serra, que felicidade, estar no Saudações. Eu sempre digo, Carol, que eu tive que fazer o Saudações para ser entrevistado pelo doutor Moreira Serra. Não tinha tido a oportunidade e a felicidade de ter sido convidado no programa dele, e depois eu disse, eu vou fazer um programa, vou convidar esse homem para ser apresentador do programa, para que eu possa ser, então, entrevistado por ele. Mas esse hoje é um dia especial, né? É um dia especial pela data, né? Sim. O Dia da Mulher. Sim. E mais especial ainda porque a gente vai ter uma representante da mulher, uma pessoa especial, uma mulher inteligente, preparada, uma advogada, amiga de todos nós, doutora Carol Carvalho, para dialogar conosco e agora fazendo parte desse grupo, que é o Grupo Saudações, compondo essa bancada. Essa bancada podia ser até maior, né, doutor Moreira Serra? Nós temos mais apresentadores, amigos, pessoas que fazem parte do projeto Saudações. E aí você me corrige se eu esquecer de alguém, porque é tanta gente que compõe com a gente. Tem o Adelmano Benigno, nós temos o doutor Carlos Ninas e os outros colegas que estão sempre conosco apresentando. Sim, tem vários, né? Tem muita gente que está conosco, mas aí a gente tem mais ou menos aquela... Sua senhora, que também apresenta minha esposa Érica Fernanda, que também apresenta Saudações. Não pôde estar aqui hoje, mas a Carol está aqui representando as mulheres do programa Saudações. E então é uma felicidade, eu vou passar logo a palavra para ela, né? Que já está aqui estreando agora, convidada provisoriamente nesse momento, mas logo apresentadora, né? Então aqui é uma bancada de apresentadores, Carol. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que me honra muito e me faz muito feliz. E eu quero te dizer também que eu fui entrevistada por Moreira Serra, tá? Uma curiosidade, uma curiosidade. Ele queria falar comigo só 10 minutos. Só que ele viu que eu era inteligente, e aí ele fez o programa todinho comigo, e no final ele tava, nossa, a gente conseguiu! Então, assim, é uma honra estar aqui. Você, para mim, é uma das pessoas que eu mais admiro e respeito dentro da área jurídica, e principalmente nessa área de comunicação. E estar com todos vocês a partir de hoje, para que a gente possa debater e discutir a respeito de direito e trazer também, eu acho que o papel da gente é trazer de forma desconstruída aquilo que a maioria das pessoas não conhece em relação ao direito. Trazer de forma simples, de forma tranquila, para que as pessoas possam em casa entender coisas que talvez nem tenham a noção de que possa ter como direito ou como referência na vida. Então, muito obrigada pelo convite, Ted. Me sinto muito feliz, de verdade, muito honrada. Doutora Carol Carvalho, aí eu vou começar, Ted e Saraiva, aí passo depois para você, Saraiva. Doutora Carol Carvalho, como disse o meu amigo Ted Anderson, nosso coordenador Ted Anderson, hoje é dia da mulher. A mulher em todas as suas concepções, essa palavra, tudo, a mãe, a avó, a neta, a filha, a advogada, a dona de casa. Para a senhora, que milita há tanto tempo no direito, foi conselheira, procuradora-geral de defesa das prerrogativas, procuradora nacional do Conselho Federal, qual a relevância desse dia, não só para a senhora, mas para todas as mulheres advogadas e não advogadas?
Bom, a relevância do Dia Internacional das Mulheres é exatamente para que a gente possa entender o nosso papel enquanto ser pensante. Porque o que eu acho muito engraçado é que até hoje a gente fala tanto de desconstrução, de acabar com o machismo, com a misoginia, mas infelizmente ainda somos em muitos momentos, vítima dessas questões, dessas situações. É complicado quando a gente ascende, quando a gente chega em determinados postos, porque parece que nunca é pelo nosso mérito ou pela nossa competência. É sempre porque ou alguém colocou ou você se envolveu com alguém para estar ali. E não é fácil. Não é fácil você ser dona de casa, você ser mãe, você cuidar de família, você cuidar de filho, você ter um sonho de trabalhar, de crescer como pessoa e principalmente como profissional. Então você precisa compreender primeiro o seu papel em sociedade, o seu papel diante das pessoas que você representa e quer representar. Dentro da advocacia, por exemplo, infelizmente nós ainda temos um universo extremamente machista e confesso que apesar de sermos uma instituição que busca tanto a democracia, a liberdade, a igualdade, não existe de fato essa liberdade, essa igualdade. Em muitos momentos nós somos esmagadas e levadas até o extremo, testando principalmente a nossa competência e a nossa capacidade de ocupar espaços. E o que é mais difícil e mais complicado é que muitas das vezes essas questões elas são levantadas por nós mesmas. Porque, na verdade, nós não fomos ensinadas a trabalhar e a brilhar em conjunto, né? Eu tenho 45 anos e na minha época, e todos os dias eu estou me desconstruindo e reconstruindo, porque na minha época, e mais para trás, a minha mãe, a minha avó, nós não fomos ensinadas a trabalhar em conjunto e a brilhar em conjunto. Eu só podia brilhar sozinha. Então, outra que chegue para brilhar demonstra uma espécie de ameaça em relação ao meu reinado, entre aspas. Então, eu acredito que hoje, com a mudança e principalmente com as informações, acesso às informações que nós temos, se torna muito mais fácil para que a gente possa ocupar determinados espaços e entender o nosso real papel dentro da sociedade. E o Dia Internacional da Mulher, ele não é para ser só um dia, né? Ele não é para ser comemorado só um dia. Todos os dias a gente tem várias vitórias. A gente hoje vota, a gente tem a questão da liberdade sexual, da liberdade de expressão, e de ocupar, de fato, os espaços que nós precisamos e queremos e podemos estar onde quer que nós queiramos estar. Doutor Ted e doutor Saraiva. Eu fico extremamente contente com a sua chegada, doutora Carol, porque eu acho que é até um dos, vamos dizer assim, uma das premissas, eu acho que quando o doutor Ted e o doutor Moreira iniciaram o projeto Saudações, é da gente levar informação para fazer essa desconstrução, como você colocou, levar informação, fazer com que as pessoas tenham aonde buscar alguma coisa que faça alguma nova formatação. Eu sempre falo muito em modelo mental. Eu acho que o nosso modelo mental, a nossa educação, ela ainda é muito de um polo só, vamos dizer assim, né, voltada para privilegiar um polo. A gente sempre, desde de garoto, tem aquela educação. A gente percebe isso com o tempo. E até, vamos dizer assim, como se fosse menosprezar um pouco a capacidade das mulheres em si. Sempre foi a educação, ela é assim, né? E eu acho que é importante a gente levar isso para quem está ouvindo a gente, para começar a maturar isso e a pensar sobre isso, mas de uma maneira, não é só ouvir, mas começar, porque isso é um hábito. Se você não praticar, vamos dizer assim, você muitas das vezes está repetindo aquilo com uma piada, com uma brincadeira naquele momento, por mais que aquilo ache que não, foi só uma brincadeira, mas aquilo ali, você não sabe o que está causando para aquela pessoa, né? São anos que vêm. Só me permita uma parte na sua fala, e que já é tão naturalizado, eu fui criada numa família de homens, então para mim determinadas brincadeiras eram naturais, eram normais, porque era aquele universo que eu convivia, e eu só fui entender algumas questões quando eu de fato passei a integrar a questão de política
de ordem, né? Sim. Que aí você, às vezes, passa por um constrangimento de uma piadinha, Sim. de uma gracinha, Sim. né? Sempre você está ouvindo e você sempre tem que estar se provando enquanto mulher, enquanto ser que ocupa espaço, de que você está ali porque você, de fato, tem competência e capacidade para estar ali. Aquele modelo mental, ele continua Sim. ainda, né? A gente vem desconstruindo e leva tempo. Não é uma coisa só de Não. agora, não é? E outra coisa também que eu, assim, tento colocar também, é porque às vezes as pessoas enquadram isso como se fosse um modismo, às vezes. Não, o modismo agora é isso, aquilo ali. Não, não é só um modismo. Aquilo é uma evolução que a gente tem que ter, determinadas coisas. Eu sempre cito coisas assim bem práticas. Quando eu era menino que nasce, o médico dizia assim, olha, você precisa tirar a amígdala da criança. Eu lembro do médico falar para minha mãe, né? Hoje, nenhum médico recomenda esse processo. Né? São vários processos que você depois vai ver, rapaz, por que recomendava isso? Mas você só vai cair quando leva tempo para aquela evolução. Mas você tem que procurar evoluir. Eu acho que uma das premissas desse programa aqui é levar informação para que as pessoas evoluam. Então, eu fico bastante contente com isso. Doutor Ted, sua vez. Vamos lá. Eu vou trazer algumas indagações aqui. Bote tudo aí na mesa. Moreira, eu estava me lembrando... Fazer uma pausa. Fica à vontade. O TED concebeu saudações. Sim. Eu cheguei para tumultuar um tempo Não, depois. Ele me trouxe, eu falei, cara, E depois nós temos que tu me ser mais trouxeste. pessoas. Aí eu fui trazendo outros, ele também foi trazendo. Hoje nós somos esse muitos. negócio aí a gente já respondeu, né? Eu fiz o programa para trazer o doutor Moreira pra ser entrevistado. Para ser entrevistado. Foi mais ou menos isso. Mas, doutor Moreira, eu quero trazer uma indagação e quero ouvir a Carol também, porque eu acho que tem muito a ver com relação a esse... Eu vou trazer uma dor aqui para nós. Sim. Eu, por 16 anos, fui professor universitário. Assim que eu me formei, no final de um determinado ano, no final de 2006, e em março de 2007... Exatamente no dia 7 de março de 2007, eu estava nos bancos da universidade dando a minha primeira aula de Direito Constitucional, em 2007. E eu passei 16 anos sendo professor de Direito. 16 anos. Aquele momento era um momento diferente. Eu sei que o Moreira tem um retrato histórico muito maior do que o meu, né? Muito mais amplo. Mas aí é legal que eu quero te ouvir para isso, mas aí eu quero ouvir a Carol também sobre esse contexto. O que eu quero trazer é o seguinte. Hoje, nós temos estatisticamente os seguintes números. Mais ou menos 2 milhões de advogados no Brasil. Nós temos 5 milhões de bacharéis em Direito no Brasil. 5 milhões de bacharéis em Direito no Brasil. Doutor Moreira Serra, isso equivale ao seguinte. O maior número de advogados do planeta. Sim. Sim. Nós temos mais advogados hoje, estamos ultrapassando agora a Índia. Já ultrapassamos a China, já ultrapassamos os Estados Unidos e agora estamos ultrapassando a Índia. Só que proporcionalmente, eu vou fazer um cálculo grotesco, ele não é bem proporcional, nós temos mais ou menos só 10% da população da Índia. A Índia tem 10 vezes, quase 10 vezes mais do que a população brasileira. 1 bilhão Sim. passou a China. Já passou, é a primeira. É a primeira. Tem 5 mais de vezes, 2 né? bilhões de habitantes e nós temos um pouco mais de 200 milhões. De 200 milhões. Isso, e o que acontece? Eles possuem menos bacharéis em direitos do que o brasileiro. São 5 milhões. Então aqui, esses 3 milhões aí, doutor Moreira Serra, saíram da advocacia. Só abrindo um parêntese, metade dessa população jurídica é formada por mulheres. Né? É isso, por isso mesmo que eu quero te ouvir. O censo da advocacia ano passado trouxe essa realidade, que nós somos metade. Igual como algumas colegas falam, nós pagamos metade da conta. Não é mais do que a metade, não. Eu imagino que seja até mais. Eu acho que Mas proporcional. Entendi. É proporcional. Proporcional. Então, doutor Moreira Serra, e eu tenho outro problema. Qual é o problema? Eu fui professor universitário por 16 anos. A turma que eu estudei tinha um nível de interesse e dedicação profissional. Logo depois eu fui professor de uma turma interessante, mas cada ano que se passava o negócio ficava pior. Cada ano que se passava o negócio ficava pior. De fato, porque eu estava no banco das faculdades. Por quê? Eu fui demitido de 3 universidades. Pelo mesmo motivo, eu não podia reprovar as pessoas. As pessoas tinham que passar. E por muitas vezes eu disse, tu quiser muda. Tu não é o coordenador, muda lá. Agora, eu não vou passar esse rapaz. Eu reprovei muito filho de desembargador, filho de juiz, filho de não sei quem. E você era do tribunal. Eu não estava nem aí para isso, doutor Moreira Serra. Eu não estava nem aí. Tu sabe como eu sou? Sim, eu não estava nem aí para isso. Sei. E por isso
Ninguém gostava de mim, mas também não falava na minha cara. E problema. Então, assim, o nível piorou, mas e muito. Nós temos um problema sério. E é sobre... Eu trago só um problema, doutor Moreira Serra. Resolva ele. Ela que tem que tá na falar sobre bancada ele. o problema. Então Começa. eu vou adequar a pergunta. Vamos levar isso para o campo da mulher, para a área da mulher. Vamos supor que é meio a meio. Como é que está a mulher advogada nessa situação, tendo o direito aplicado hoje? Deixa eu piorar um pouquinho. Diferente. Ai, Deixa eu meu piorar um Deus. pouquinho. Não, vocês querem eu vou me complicar. suavizar, porque Eu na área dele, eu vou suavizar. Na área de vocês, que é a área do direito, a metade é mulher, e na minha que é de engenharia, que nem tem. Nem tem, Não, né? deixa eu piorar um pouquinho aqui. No Maranhão, um terço da população, na verdade, 2/3 da população, vamos dividir o Maranhão em 3 partes. 2/3 da população recebem Bolsa Família. 4 E milhões. 1/3 só recebe salário mínimo. 1/3 recebe salário mínimo, 2/3 recebem Bolsa Família. Então, para cada um trabalhador, tem 2 pessoas recebendo Bolsa Família no Maranhão. Sim. Aí eu te pergunto, como é que essa turma vai trabalhar? Quem vai pagar esse pessoal? Quem vai pagar? Os clientes. Eu penso nos clientes. Nós estamos falando de apenas 1/3 da população que trabalha e ganha um salário mínimo, Carol. E aí tá aí. Doutor Moreira, Então refaça a vamos pergunta. falar da mulher. Então Sim. vamos ver como é que a mulher, nesse contexto que está na faculdade, Ai, meninos. aqui nasceu para ser advogado. Aquela coisa da vocação, Sim. aqui nasceu para ser, aqui precisa ter, porque precisa de uma profissão, também tem tudo isso na nossa eu cultura. acredito, Como é que a eu senhora acredito vê que, isso? na verdade, eu vou falar de mim, né? Por exemplo, eu sou formada em publicidade e propaganda, nunca coloquei nenhum cartaz de procura-se na parede, mas eu comecei a fazer direito e me apaixonei pelo direito. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa senão E advogando. nem se imagina como seria se não tivesse Não sido. me imagino. Não é um caminho fácil. Porque a gente não tem padrinho, a gente não tem parentes importantes, a gente não veio do interior, mas veio de Belém do Pará. Então, é complicado para você se estabelecer no mercado que apesar de sermos a maioria, é uma profissão extremamente masculina e você, Moreira, pode dizer melhor do que eu, que é uma profissão extremamente masculina. É uma profissão que é preconceituosa com a mulher. Quantas vezes colegas, e aí eu, por ter sido procuradora de defesa das prerrogativas, acompanhei várias situações onde, principalmente a jovem advogada, ela é muito estigmatizada e passa por muitas situações difíceis, primeiro por ser mulher, segundo por ser jovem, né? E aí não jovem na questão da idade, mas jovem na profissão, e a gente sabe que os bancos de faculdade, eles não ensinam muita coisa, ensinam o que os livros têm para ensinar, mas que a lida do dia a dia, do direito, a advocacia, que a gente chama de advocacia de balcão, é o dia a dia que vai te ensinar. Como você sair de determinadas situações. Por exemplo, uma vez eu fui conversar com o promotor e ele começou a esfregar meu braço. Esfregar meu braço. Eu disse, doutor, dessa lâmpada não vai sair nenhum gênio. Eu só queria que o senhor me ajudasse a resolver o problema do meu cliente. Aí ele ficou todo sem graça. Nossa, desculpa, ninguém nunca tinha falado assim comigo. Eu digo, não, e ninguém nunca tinha me esfregado assim desse jeito também. Porque acaba que a gente passa por essas situações. Infelizmente, a gente passa por essas situações. Tanto com o cliente, quanto com quem atua dentro do direito, de achar que você está ali, que é liberado para que possa tomar qualquer tipo de liberdade com você. E, na verdade, não. A gente só está querendo exercer a nossa profissão, ganhar nosso dinheiro. É engraçado que quando a gente vai cobrar, mas se eu for em doutor fulano, que é famoso, fulano vai me cobrar tanto. Sempre a nossa capacidade ela está sendo colocada à prova. Até do ponto de vista da própria clientela, Sim, do próprio sim. cliente, do próprio constituinte que ou ele então propõe. uma mulher diz assim, olha, vai de saia para poder despachar com o juiz. Oi? Não é a minha saia que vai marcar ou determinar a minha competência, a minha capacidade de resolver problema. E hoje também o direito ele é muito conciliador. Né? Eu acho que você tem que ter esse perfil conciliador para que você possa dar solução para as demandas dos seus clientes. E nem sempre vencer vai ser
o primordial. Às vezes a gente perde para que o cliente ganhe, e eu ainda sou... Mas isso, Carol, talvez seja até o que está colocando, é o modelo nosso de vencer. Tem que ter um vencedor e tem que ter um derrotado. Quando você traz a conciliação, ali fica, não, mas eu não ganhei, né? Não talvez. E aí não quer pagar. Pois E é, aí não quer pagar. Quantas vezes? E se for mulher, você não acha fez que nada. fica pior para a mulher Com advogada? certeza. Parece com que certeza. passa a fragilidade, né? Sim. Passou a fragilidade. Sim, com certeza. Doutora, a senhora estava rindo. Sim, porque eu não sou inimiga dos meus colegas. Ali a gente está defendendo o interesse oposto. Eu estou defendendo o interesse oposto, mas eu não sou sua inimiga. Vai que num dado momento a gente precisa estar junto. Então, eu procuro, sempre que eu chego em audiência, tratar os meus colegas com toda a deferência, com todo respeito, com aquilo que diz dentro do nosso código de ética e disciplina, que na verdade a gente se esquece muito disso. Dentro da advocacia, e eu acompanhei vários bem-vindos que existem dentro da ordem, as pessoas querem falar sobre a advocacia glamourosa, né? Porque você vai ficar rico bem novinho, porque você tem direito às suas prerrogativas, mas a gente tem direito a respeitar também o nosso cliente, o nosso constituinte, porque é ele quem paga os nossos honorários. A gente tem que respeitar o nosso colega. Quantos colegas já passaram por situações de um colega atravessar uma procuração dentro de um processo onde você está para receber um dinheiro? E aí você vai se socorrer a quem? Na verdade, é preciso haver esse equilíbrio. Hoje a gente sabe que existe um derramamento de cursos jurídicos dentro do país, que inclusive o Conselho Federal tem tentado, junto ao MEC, barrar isso, porque a prova da OAB, ela afunila, mas ela não vai qualificar. Muitos passam pelo crivo e muitos profissionais que não deveriam estar que não deveriam atuando. passam, e muitos que já poderiam ter passado, não conseguiram. Passam. Isso. Porque, na verdade, é uma dificuldade muito grande. A prova hoje sempre foi muito difícil, né? E ela vai separando o trigo do joio, que, na verdade, é muito parecido. E, infelizmente, nós temos, em todas as profissões, que na sua deve ter também, profissionais que não deveriam nem estar ali. Quanto mais passar numa prova de exame da ordem, aqui cada um sabe a luta que foi para chegar até aqui. Para mim foi difícil, para você eu tenho certeza que foi difícil, para o Moreira, para você. Então, eu acredito que a gente precisa, e eu respeito muito o meu cliente, eu respeito muito o meu colega, porque eu acho que a base de qualquer relação é, em primeiro lugar, o respeito. Você tem que conhecer dos livros? Tem. Cacá já dizia que antes de você ser um bom profissional, você tem que ser um bom ouvinte e tem que ser uma pessoa que dê bom dia para o porteiro, dê bom dia para o servente, dê bom dia... E tem a educação. Civilidade. Isso, porque eu acredito que essa abre e fecha qualquer porta. Um bom dia, um com licença, um por favor, muito obrigado, ele está acima de qualquer coisa. Carol, eu vou trazer aquilo que Ted colocou. Vamos ver o mercado. A situação de mercado. É uma profissão como outra qualquer. Sim. Meu pai sempre disse, se você vai vender gasolina, seja um bom vendedor de gasolina. Era como meu pai sempre falava. E no mercado já tão estagnado, porque além da concorrência entre colegas advogados privados, você tem os procuradores, que também recebem honorários para advogar na área privada, muito embora representem o público, né? São servidores públicos que deviam estar 8 horas por dia prestando serviço público, e eles ainda têm tempo para ir atender a clientela privada. Isso tudo, eu estou falando só procuradores, não procuradoras. Sim. Já tem a defensoria. Diminui o mercado. Aí tem a defensoria, que hoje já faz todo o serviço. Ela veio para defender uma clientela e vai para uma audiência. O Estado é o juiz, o parecerista, que é o Ministério Público no primeiro grau, é o Estado, que é o promotor, a promotora, e a defensoria, e você tem duas partes lá, todas as duas assistidas pela defensoria, o autor e o demandado, o réu e por aí afora. E é um número muito restrito de defensoras e defensores. É um número, somando tudo, é um número muito pequeno. Para o Maranhão inteiro. E aí, abrindo um parêntese. Como é que fica a mulher? O engraçado é que a defensoria, os defensores, eles não querem ser regidos pelo nosso estatuto. Não, né? mas entraram com uma a ação, advocacia. Entraram com uma ação no STF para que eles não fossem submetidos ao nosso estatuto. Mas quando acontece o 5º Constitucional, defensores querem entrar na lista. E isso... Vontade, não, 5 minutinhos, vamos continuar. Isso, para mim, é algo surreal.
Porque eu não quero ser regida pela tua lei e eu quero participar de um privilégio que é teu enquanto advocacia. Eu sou contra. Eu sou contra também. Eu sou contra totalmente isso. Agora, nós ainda temos 4 minutos. Dá uma fala rapidinho e no outro bloco a gente continua. E a mulher nisso tudo? Veja que é muita concorrência. Os honorários das mulheres são mais, das advogadas, são mais generosos do que dos homens, ou é completamente o contrário, do advogado? Eu acredito que seja tudo esteja mais ou menos balizado, porque as pessoas têm muito daquelas de advogada famosa, ou advogado famoso, ou advogado que está... Eu, por exemplo, ainda sou aquela advocacia artesanal, raiz, né, que um cliente vai indicando para o outro. Eu acho muito bacana os colegas que sabem usar da mídia, que sabem usar de Instagram, que sabem usar de vídeo, mas eu acho que isso, de uma certa forma, vulgariza a nossa profissão e nos coloca num patamar que, desde a época de Dom Pedro II, é um patamar elevado, né? Onde nós fomos chamados de doutores, onde nós temos todos a questão de se portar, das vestalares, de como falar também. Eu falo de forma simples com o meu cliente para que ele entenda. Eu não vou dizer... Você é a favor de todo esse formalismo, todo esse ritual que cerca a advocacia? Não necessariamente a favor, mas eu acredito que algumas coisas elas precisam ser mantidas. Também, sim. Algumas formalidades elas precisam ser mantidas. Por exemplo, eu não vou chegar para o meu cliente que mora lá no interior e dizer para ele, está concluso. Ele vai perguntar quem raios é concluso. Ele não vai saber. Então eu tenho que dizer, olha, o seu processo está na mesa do juiz. Eu tenho que falar rebuscado numa petição, e nem precisa ser tanto, porque eu acho que hoje, e até o tribunal ano passado lançou essa campanha de trazer uma linguagem mais simplificada. Eu estive aqui com o doutor Alexandre Lopes, que ele fez uma entrevista sobre isso. Mas eu sou contra que o doutor Alexandre Lopes, e a gente sempre discordou em tudo, você sabe disso, somos amigos, sempre discordamos em tudo. Mas eu sou a favor dessa linguagem, eu sou a favor da linguagem, das vestes, eu sou a favor de todo aquele ritual, eu sou a favor. Eu também sou a favor, mas até certo ponto. Agora, não passando por cliente. Você tem que ser uma pessoa como seu cliente, porque você representa aquele que representado tem que ser muito bem retratado por você. E eu acredito que a advocacia seja uma profissão de confiança. Sim. Né? O cliente precisa confiar em mim para que... Eu sempre digo para os meus clientes, me fala a verdade que eu te ensino a omitir. Né? Eu atuo na área criminal. Doutora Carol, nós vamos encerrar por aqui a nossa primeira participação, que é na Band. Eu quero agradecer aos 3, ao engenheiro Saraiva Júnior, a você, meu irmão Ted Anderson, e a você, doutora Carol, uma pessoa sempre excepcional, maravilhosa, gentil, educada. E poucos sabem, muito prestativa aos colegas. Não há um colega que ligue para a doutora Carol que ela não tivesse saído ou não saia em socorro dele. Eu posso falar de cadeira. A gente volta daqui a pouco no YouTube, nas redes sociais, porque agora aqui pela Band a gente encerra. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o programa pela Band TV. Você vai agora acompanhar pelo YouTube. Agradeço a Guian, agradeço a Clícia e quem quiser continuar nos vendo, agora na plataforma do YouTube. Um abração para todo mundo. Até o próximo sábado e domingo. 8 de março, feliz Dia Internacional da Mulher. Hoje nos lembramos das inúmeras conquistas, avanços. A mulher representa delicadeza, gentileza, beleza e força. E hoje eu quero trazer uma mulher como inspiração para nós, a mulher cristã. Essa mulher tem uma força que vai além, pois a confiança dela não está na beleza, no marido, em riquezas, está em Cristo. E por isso ela sempre anda com a certeza de que nunca está sozinha. Que essa mulher sirva de inspiração para todas nós. Tenha um feliz 8 de março.